XFM Desporto. Está de regresso o Viana Cidade do Desporto, um espaço que vai para o ar à sexta-feira, entre as 21 e as 22 horas, na Rádio Jace e também nos canais digitais. Um espaço de entrevista, de análise, de comentário, um espaço onde vão ser abordadas todas as modalidades e aquelas figuras que mais se vão destacando no panorama do desporto no concelho e no distrito de Viana do Castelo. Neste arranque da nova temporada do Viana Cidade do Desporto, o destaque vai para o futebol. Isto porque, dentro de aproximadamente 3 semanas, arrancam as principais competições futebolísticas em Portugal, seja a primeira e a segunda ligas, organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, quer também a Liga 3 e o Campeonato de Portugal, provas organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol. Em relação ao Campeonato de Portugal, vamos falar um pouco mais à frente com dois comentadores que vão estar connosco, dois ex-técnicos, o Miguel Quitos e o Manuel Mesquita, mas para já, e nesta nossa primeira edição, e uma vez que estamos a falar de futebol e estamos a falar das competições que vão arrancar dentro de aproximadamente 3 semanas, temos um convidado que é exatamente um técnico o único técnico do distrito que vai estar a competir na Liga 3. É o Pedro Lomba, ele que o ano passado esteve ao serviço do Sport Clube Vianense e que na reta final da temporada passada ainda foi a tempo de ajudar à manutenção do São João de Ver na Liga 3. E este ano arranca também para essa Liga 3 ao serviço da formação do São João de Ver. É nosso convidado nesta primeira emissão da nova série do Viana Cidade do Desporto. Já temos em direto via WhatsApp o Pedro Lomba, uma vez que ele não está em Viana do Castelo, está em São João de Ver, está exatamente a preparar a temporada que arranca dentro de cerca de 3 semanas. Pedro, muito obrigado por estares connosco nesta nossa emissão. Já vamos falar um bocadinho do São João de Ver e daquilo que são as perspectivas para a nova temporada 2025-2026, mas para já colocava-te esta questão que tem a ver exatamente ainda com a temporada passada, o teu regresso ao Sport Clube Vianense. Eu diria que o Vianense é um dos grandes amores da tua vida e tu assumiste isso desde o início. Agora mais a frio, e não tivemos a ocasião de falar depois da tua saída do Vianense, agora mais a frio, como é que olhas para a temporada passada e para aquilo que foi o desempenho do Vianense no campeonato? Bom, antes de mais agradecer-vos pelo convite, cumprimentar aí os meus caros colegas, Miguel e Mesquita, já nos conhecemos há alguns anos. A ti também, Mário, um abraço a todos. Quanto à pergunta que me fazes relativamente à temporada do Sport Clube Vianense, obviamente sempre te fui dizendo isso nas vezes em que conversávamos, que a carga emocional foi sempre diferente dos outros clubes todos onde eu treinei. Essencialmente a grande diferença foi essa. Principalmente a derrota era sentida de forma diferente e foi preciso muitas vezes fazer um respiro, por vezes uma reflexão muito, muito fria, porque a carga emocional foi sempre muito maior do que nos outros lados todos. E já aí disseste, obviamente joguei muitos anos no Sport Clube Vianense, é um clube da família, em que desde que sou pequenito fui habituado a amar e a apoiar, e tendo também aí muitas referências familiares a fazerem parte da história do clube. Logo isto tem uma carga emocional aqui e de responsabilidade enorme. Quanto àquilo que foi a época desportiva, a realidade é que dentro desta carga emocional que eu estou a falar, eu achei sempre que podíamos ter feito melhor, podia ter sido melhor, até porque tivemos muitas vezes, e até pelo jogo praticado e por aquilo que fizemos aos adversários, que depois acabaram por ir à fase de subida e até subirem à Liga 3, percebíamos que podíamos ter feito mais. Mas isto também vem um bocadinho, quer de alguns jogadores que eu tinha, que tinham uma ambição, apesar da idade, tinham uma ambição desmedida e continuam a ter. Falo, por exemplo, de um caso de um Bolsas ou de um Vítor Sousa que com a idade que tinham, que já tinham vivido
tinham uma sede de voltar a conquistar algo pelo Belenenses e metiam as expectativas lá em cima, e eu também como treinador, e esta carga emocional e este amor pelo Belenenses faziam com que eu tentasse fazer algo diferente no Belenenses. Mas olhando a frio, acho que foi uma temporada bem conseguida, os objetivos foram atingidos. Obviamente, toda a gente sabe das dificuldades, não eram más, mas também não eram perfeitas. Foi preciso lutar bastante, foi preciso muitas vezes ser multidisciplinar para conseguirmos ajudar também aquilo que foi o assumir da direção, a gestão do futebol profissional. Não sendo eles profissionais, logo por aí as coisas já à partida começariam com dificuldades, porque por muito que eles quisessem ter uma grande performance enquanto administradores, enquanto diretores, a vida profissional deles não é o futebol. Ao contrário, por exemplo, do que eu vivo agora e que outros clubes vivem, em que as pessoas estão completamente dedicadas ao clube. Por isso, e depois também nas dificuldades financeiras, naquilo que foi a contratação de jogadores, sentimos essa dificuldade. Por isso, para mim, agora a frio, muito feliz porque pelo menos consegui representar o meu clube com brio, com orgulho, mas essencialmente com os objetivos atingidos. Muito rapidamente, quando surge a possibilidade de ir para o São João de Ver naquela parte final da época, também não deixou de ser um risco, digamos, assumido da tua parte, porque o São João de Ver estava numa situação complicada, não deixou de ser uma opção de risco da tua parte? Sim, essa é uma realidade. Tenho aí dois colegas meus que sabem que é isto. A gente vem de um distrito difícil, isto acontece-nos isto. Não fomos jogadores profissionais, não temos nome, e a forma de nós conseguirmos andar nestas andanças, e quando digo nestas andanças digo numa Liga 3 e quem sabe mais acima, mas até num Campeonato de Portugal, há muita dificuldade para os treinadores de Viana ter a oportunidade. E a realidade é que eu ando aqui porque, no fundo, tenho sido um pouco louco, se é assim que se pode chamar. Já a forma que eu entro no Campeonato de Portugal foi através de um convite para um projeto totalmente de risco, que era nos Açores, que isso já foi muitas vezes falado, mas e aqui também não interessa estar a perder tempo com isso, mas era claramente um projeto de risco. Já quando fui para a Liga 3 no Canelas, novamente um projeto de risco. E aqui a forma de eu voltar outra vez, e eu sabia desse risco, mas de voltar outra vez à Liga 3 e de poder mostrar o meu trabalho, ou poder ter esta oportunidade novamente de iniciar uma época na Liga 3 e poder mostrar a competência para continuar na Liga 3, ou até quem sabe, e esse é o objetivo, conseguir subir um pouco mais, era correndo esses riscos, porque de outra forma dificilmente eu cá chegaria. E foi nesse sentido, também por sentir que analisei aquilo que era o plantel do São João de Ver, analisei aquilo que eram os jogos que faltavam e acreditei que era possível. E acabou por ser possível, não da forma que eu imaginei, porque corremos muito risco, porque à segunda jornada que eu faço como treinador, em que bastávamos empatar, acabámos por perder de uma forma totalmente injusta, mas isto é o futebol, e já não dependíamos de nós. E acabámos por ir para a última jornada, em que o adversário, que só dependia dele, acaba por perder, e nós acabámos por ganhar. Acabou por a história ser bonita, mas realmente foi um risco, pá, como se costuma dizer, E em zona acredito vermelha. que com muito sofrimento nessa fase. Sim, sim, sim. Olhando para esta época, porque agora o importante é olhar para 2025, 2026, tiveste, digamos, tempo para preparar uma equipa um pouco mais à tua imagem, à tua medida, dentro daquilo que são as condições do São João de Ver, naturalmente. O plantel dá-me a ideia que sofreu uma grande alteração, ou houve aqui grandes alterações no plantel do São João de Ver. Foi uma ideia tua ou foi consequências, digamos assim, daquilo que é o mercado nesta altura? É o contexto de tudo. Como sabes, e isso foi notícia, o São João de Ver tinha um investidor, que era o mesmo investidor que tinha 3 clubes em Portugal, que era o Lusitano de Évora, o Tirsense e o São João de Ver. Tirsense e São João de Ver acabaram por ficar para segundo plano e houve aí uma quebra naquilo que eram as obrigações, mais propriamente nos salários, quer no Tirsense, quer aqui no São João de Ver. E passou-se aqui um momento muito difícil e saíram aí nos jornais. E a pessoa que agora voltou a controlar isto era o presidente, que sempre foi o presidente e não deixa de ser, o presidente do clube,
que acaba por vender a SAD e agora está a reaver a SAD novamente e à procura de novos parceiros, mas neste momento está ele a assumir todo o projeto. Pronto. Assumindo todo esse projeto, obviamente o orçamento baixou e as condições começaram a ser diferentes. E a partir daí começou-se a criar um contexto do que seria o orçamento, o nosso objetivo e a minha forma de jogar. E nesse sentido fomos tomando decisões, algumas que nos custaram mais, porque eram jogadores que gostávamos de continuar com eles, mas o preço acabaria por ser elevado. Depois é gestão, preço elevado, idade, características do jogador, tudo isto levou-nos a... E depois também alguma nega dos jogadores, porque tentámos baixar os salários daquilo que eles tinham. E isto acabámos por quando fomos iniciar a renovação, porque começámos sempre pela renovação para depois ir à contratação, por conseguir apenas 4 jogadores do plantel anterior. Mas isto tudo devido ao contexto e às restrições financeiras que tínhamos. Em relação ao plantel, e estou aqui a olhar para digamos, os jogadores que pelo menos alguns que são conhecidos que fazem parte ou que vão fazer parte do plantel, tenho aqui gente já com alguma experiência da Liga 3, o Bruno Moraes, o Rui Bruno, o João Monteiro, o João Castro, o Diogo Barbosa, o Juninho que passou pelo Vianense no Campeonato de Portugal, o Léo K, enfim. Há aqui um conjunto de jogadores já com alguma experiência, também alguma gente jovem, digamos assim. Achas que estão aqui criadas condições para o São João de Ver fazer uma época tranquila? Isso é o que nós queremos acreditar, foi nesse sentido que estamos a construir, mas sim... A primeira grande opção foi tentar ficar com 2, 3 referências. Ainda tínhamos outra, que era o Edgar, mas acabou por não ficar. Ficar com as referências, que é o Barbosa, que é jogador há muito tempo e já tem muitos minutos de Liga 3, o Léo K, que é da Terra, e acabamos por também ficar com o Benjamin, que é guarda-redes e é da Terra e já tem experiência de segunda Liga. Então, conseguimos isso e depois foi esta mescla que tu falas aí, tentar... falando aqui um bocadinho em nomes, tentámos ir buscar aí o Bruno Moraes, que não tem sido o titularíssimo nos clubes onde passa, mas está sempre em grandes projetos de subida. É um jogador já com bastante currículo. O João Monteiro, que ainda foi o melhor assistente da Liga 3, tem uma idade elevada, mas para mim, falava-te há um bocado de 2 jogadores que estiveram comigo no Vianense, como o Vítor Souza, e as pessoas hoje em dia olham muito para a idade, e eu não olho, para mim não há idade, há qualidade. E acho que esta mescla é importante. Conseguimos ter aqui 3, 4 jogadores de experiência que nos podem dar liderança e depois tentar pôr sangue novo e frescura. Isto também, voltando a falar, esticando um bocadinho mais na experiência e tentando, com a frescura da idade, baixar um bocadinho o orçamento. Isto é tal gestão que se acaba por fazer. Estamos felizes, acreditamos agora ainda que é possível chegar mais 3, 4 jogadores, acreditamos nisso, mas essencialmente é isso, é uma mescla de liderança com aquilo que pode ser a frescura, a intensidade. Vamos pagar obviamente essa fatura em alguns momentos, noutros momentos vamos beneficiar dessa vontade, dessa ambição, dessa fome, desses jogadores que a gente está a dar a oportunidade e que acreditamos têm qualidade, e mais do que ter qualidade, foi uma das premissas que nós fizemos, foi a qualidade do profissional e a qualidade do ser humano. E isso vamos fazer sábado, ou seja, sábado terminamos as primeiras 2 semanas e essencialmente o que nos tem agradado muito é a disposição para trabalhar. Não há ninguém que a gente possa apontar o dedo para já em 2 semanas, um grupo super profissional e o ambiente que se respira é muito saudável, porque também tivemos esse cuidado em cada contratação perceber, junto com colegas, junto com ex-treinadores, com ex-dirigentes, qual era o perfil da pessoa. Foi nesse sentido, mais do que ter nomes, era importante criar um grupo coeso e um grupo que estivesse disposto àquilo que eu também pretendo para o jogo. Já agora, em relação à equipa técnica, tu ano passado levaste contigo o Pedro Antunes, que estava a trabalhar também na equipa técnica do Sport Clube Vianense. Este ano também um reforço, um vianense, que é o Guilherme Belo. Não deixa de ser importante para ti ter também pessoas que são da tua confiança a trabalhar contigo. Acho que isso é claro. Tu sabes disso, com os anos que andas no futebol, tens aí 2 homens que treinam
E é impossível não termos gente da nossa confiança. E eu tenho sofrido muito com isso em alguns projetos, às vezes pela falta de verbas, pela falta de quererem apostar na equipa técnica, em que já tive que trabalhar com gente que não era da minha confiança. Fui ganhando a confiança deles, mas que não era da minha confiança, pelo menos inicialmente. E depois, eu sempre tive isto como objetivo, tentar dar a oportunidade, já que eu consegui partir a pedra e sair do nosso distrito, tentar dar a oportunidade às pessoas do nosso distrito, que eu continuo a achar que há muita qualidade, quer nos jogadores, quer nos treinadores, mas infelizmente acho que está a melhorar. Acho que também parte um bocadinho por trabalho da nossa associação, mas temos, e quem está aí, a minha geração, um bocadinho mais acima do Miguel do Mesquita, sabem que nós somos, acabamos por ser prejudicados por aquilo que é o nosso distrito, na consideração que o futebol nacional tem pelo nosso distrito, e os jogadores sofrem do mesmo. Mas é nesse sentido. Gente da confiança e também abrir as portas às pessoas de Viana. Neste caso, tu conheces os dois, são muito dentro da imagem que eu tenho, e mais eu teria, se pudesse, mas, por exemplo, neste caso estamos a viver os três na mesma casa, já não conseguiria trazer mais ninguém, o resto tinha que ser de zonas circundantes, porque já não havia mais espaço para viver. Senão, possivelmente mais seriam daí da nossa zona. Antes de concluir, Pedro, olhando para este campeonato, para esta Liga 3, temos aqui um campeonato que promete ser muito competitivo, porque há equipas que estão a fazer algumas apostas importantes, outras se calhar com mais algumas limitações financeiras. Ainda falta definir aqui uma 10ª equipa, que à partida será o Marco, se não houver, digamos, nenhuma surpresa, e acredito que será o Marco a completar o lote das equipas que vão competir na Liga 3. Olhando de uma forma geral para estas 10 equipas, o que é que podemos esperar? De nós ou de todo o campeonato? De todas elas. Quem são se há candidatos que tu achas que são mais fortes, se há candidatos à subida, naturalmente, à segunda liga, se há também aqui outras equipas que vês que vão ter mais dificuldades ao longo da temporada? Claro, como tu sabes, a Liga 3 já só por si é super competitiva. Normalmente o que acontece, por vezes, são casos como o ano passado do Vila Verdense, ou nas outras séries, como aconteceu o caso do Oliveira do Hospital, equipas que até acabam por subir ou descer da segunda liga e depois ter problemas com aquilo que possa ser o planeamento da época, investidores, salvo seja, e não ter condições. Aqui, este ano o que se começa a perceber se tudo se confirmar, como tu dizes, do Marco, também é uma equipa com capacidade de investimento, mesmo as equipas que vão ter menor investimento vão conseguir fazer boas equipas. Falo aqui até, não pondo por baixo, que acho que temos uma excelente equipa e o nosso objetivo vai ser lutar sem compromisso, lutar pelos lugares cimeiros, porque isto é possível. O Amarante já nos mostrou isso ano passado, em 1º de dezembro. É sempre assim. E eu também já o fiz no Canelas, em que fui para a última jornada da fase regular a lutar pela fase de subida com os mesmos pontos do quarto classificado. Por isso é possível. Por isso também a resposta anterior de tentar encontrar um grupo coeso, um grupo que é disposto a sofrer e a dar a vida, por vezes isso ganha jogos. Já dizia o nosso famoso Johan Cruyff que bolsas nunca viu bolsas de dinheiro ganhar jogos. E essa é a realidade. Mas depois também indo ao que tu falas, notas claramente que o Paredes, tendo subido agora, e a gente já sabe, porque o acompanhou e fez parte da nossa série, que é um projeto com pés, tronco e cabeça, como diz o outro, em que estão a fazer conta, trabalham de uma forma super profissional, estrutura já é de nível de segunda liga, primeira liga, quer a nível de imagem, quer a nível de estrutura diretiva perto da equipa, quer a nível de equipa técnica, e aliás são dos poucos que quase praticamente dão contratos profissionais a todos os jogadores com 2 anos de contrato. Ou seja, à partida tens aqui uma equipa que acaba de subir, mas que se mostra fortíssima na forma como se está a estruturar, não só pelos jogadores que contrata, mas tudo o que está à volta. Acredito, mais uma vez, que vai ser uma equipa fortíssima e que, de certeza, pelo investimento que tem e da forma que trabalha, o seu objetivo pelo menos o primeiro objetivo será ir à fase de subida. Tens um FAF que continua com o mesmo investidor do ano passado, onde já foram à fase de subida, e continua com o mesmo investidor e com grandes jogadores. Parece-me ainda, mas isto há muita coisa escondida, mas por aquilo que é público, ainda curto, mas naquilo que é curto já excelentes jogadores, não é? Jogadores de segunda liga. O Barzinho, uma incógnita, porque faz uma grande
uma grande época na época transata. Nota-se que estão a sair muitos jogadores, mas acredito, também pelo aquilo que é o projeto, desde a entrada do Ricardo para presidente, que esse será o objetivo, voltar novamente aos 4 primeiros. As duas equipas B, que são sempre projetos que podem ficar aquém, mas que têm sempre muita qualidade, porque estrutura já eles têm, é algo inerente ao clube. Até acredito sempre que estruturas são sempre as melhores. No entanto, depois veremos aquilo que conseguem ou não responder dentro de campo. Por isso temos aqui, já te falei aqui destas situações. O Trofense também Paf, para mim, Paredes, Barzinho, as duas equipas B, o Trofense. O Trofense houve uma alteração, também penso que o Henrique Sereno assumiu a gestão da SAD. Nos podemos dar um passo um bocadito mais abaixo do Trofense, São João de Ver, Amarante, o Marco, aquilo que será o Marco, também tem feito contratações que são jogadores de Liga 3, claramente, por isso eles devem estar claramente a contar que vão subir à Liga 3, porque todas as contratações que têm feito, aliás, são todos jogadores de Liga 3, até de segunda Liga, alguns que eles têm fechado, também está curto ainda, mas é isso, têm fechado. Mas acredito que à partida, pelo planeamento, pelo aquilo que foi a época anterior, entre Faf, Paredes, as duas equipas B, Barzinho, estarão aqui os mais fortes candidatos aos 4 primeiros lugares. Os outros, como eu digo, irão trabalhar bem de certeza, também têm equipas muito engraçadas, serão competitivos, mas acabarão por ser outsiders. O que eu acredito é que, e a Liga 3 já as duas épocas que cá estive, independente das equipas que estavam, denota isso. Esta época que cheguei, se foram 3 jogos, é pouco para avaliar, mas o que eu acredito sempre é que é sempre jogos de 1x2. Pedro, para concluir mesmo, e olhando para esta época e para aquilo que ela pode representar, sobretudo para ti, é uma época importante em termos de afirmação para quem quer de facto ganhar estatuto na Liga 3 e tentar olhar um pouco mais para cima. Sem dúvida. Não gosto de dizer este é o ano, porque muitas vezes quando pensamos que é o ano, não é. Agora acredito por todo o know-how, toda a estrutura que uma pessoa vai acabando por ganhar, mesmo que não a queira, tem que a ganhar, por todos os momentos que passa, pelo conhecimento que realmente tenho da Liga 3. São 2 épocas quase por inteiro na Liga 3. O ano passado, acho que não vale a pena contabilizar, são 3 jogos. O conhecimento dos jogadores, o conhecimento também de lidar com aquilo que são estruturas, de lidar com outro tipo de situações extra-jogo. Acredito que vamos conseguir, e esse foi o objetivo nesta construção, que é isso que pode alavancar a minha carreira de treinador. Obviamente ficar nos 4 primeiros, isso nem bom olhar àquilo que é o trabalho, sabes que é assim, o futebol vive muito resultados. Posso jogar mal, mas se entrar nos 4 primeiros ninguém quer saber disso por nada, e aí acredito que realmente vem um próximo passo. Se não conseguir os 4 primeiros, acredito que aquilo que pode ser o próximo passo será realmente a competência que vamos mostrar quando jogamos contra estes grandes investimentos, grandes estruturas, e que é televisionado de certeza, e que realmente a competência, a forma como vamos competir contra eles, podem realmente alavancar aqui mais um bocadinho aquilo que é a carreira, e é nisso que eu quero acreditar, é na proposta, na ideia de jogo, e essencialmente naquilo que te falei desde o início, que é esta identidade da equipa em que vamos ser super competitivos e vamos dar a vida, que é um dos pontos mais... vamos querer jogar bem, vamos querer ganhar, mas essencialmente queremos isso, essa identidade de que toda a gente que nos vá defrontar diga assim, que começa a soar antes do jogo começar. Epá, vamos ter que levar com estes gajos, Jesus. Epá, é exatamente essa identidade que nós queremos pôr. É nesse sentido que estamos a trabalhar, e o resto é o que eu digo, consequência, o resultado é sempre uma consequência da ideia, do grupo que podes criar e da forma como, da atitude que tu tens dentro de campo. Ok, Pedro, muito obrigado por ter estado connosco. Muita sorte para esta nova temporada 25-26, que o São João de Ver possa concretizar os seus objetivos e que tu tenhas naturalmente sucesso nesta nova temporada. Um grande abraço e voltaremos a falar mais à frente, naturalmente. Ok, obrigado eu, e um abraço especial aí a essa malta. Tá ok, bem? Obrigado. Pedro Lomba, técnico do São João de Ver, ele que arranca também no fim de semana de 10 de agosto para esta nova temporada à frente da formação aveirense. Vamos continuar nesta nossa emissão, já aqui falamos então da Liga 3, já o dissemos aqui, temos como convidados
e como comentadores para o arranque desta nova série de emissões e olhando para o futebol, o Miguel Quitos e o Manuel Mesquita, dois ex-técnicos, e já agora permitam-me aqui este alargamento da apresentação tanto ao Manuel Mesquita como ao Miguel Quitos, porque são pessoas que eu conheço já há muitos anos. O Manuel Mesquita, que sendo hoje um ex-técnico de futebol, uma vez que o ano passado orientou o Âncora Praia, mas é um homem também ligado à comunicação e trabalhamos muitos anos juntos aqui nesta casa e também na Rádio Alto Minho, e portanto é um jornalista treinador, não é? E já vamos perceber um bocadinho essa dinâmica. E o Miguel Quitos, porque também tive, enfim, o gosto de trabalhar com ele, não na rádio, mas no futebol, nomeadamente no Sport Clube Vianense, durante pelo menos alguns meses. E também como comentador já passou aqui por esta casa, portanto são pessoas que têm total conhecimento daquilo que estamos aqui a falar. E eu, antes de falarmos propriamente daquilo que é o Campeonato de Portugal, e também olhando um bocadinho para as competições distritais que vão começar um pouco mais tarde, só para o início do mês de setembro, queria para já cumprimentar o Miguel Quitos, o Manuel Mesquita, agradecer-lhes a presença aqui, e começando, Manuel Mesquita, por ti, ex-técnico de futebol, ex-jornalista desportivo, mas olhando para a última época, ex-técnico de futebol, nesta altura sem nenhum desses projetos, o que não deixa até de ser uma surpresa, e começava por colocar essa questão, que é, depois daquilo que foi a tua temporada no Âncora Praia, primeiro como adjunto, depois assumindo o cargo de técnico principal após a saída do André Brás, eu diria quase conseguindo o milagre de salvar o Âncora Praia da descida de divisão. Estavas à espera nesta altura de não ter nenhum projeto desportivo? Obrigado, Mário, também ao Miguel Quitos. É assim, apenas na tua introdução queria corrigir aí uma situação. Eu fui adjunto do Brás na primeira fase do campeonato, depois, sensivelmente em novembro, dezembro, saiu a equipa técnica toda, eu também saí, e quem nos veio substituir foi o Serginho. E passado 9 ou 10 jornadas, então aí é que eu volto para assumir a equipa sénior. Volto e não volto, porque eu, no fundo, a época passada, eu estou há vários anos ligados à formação, há 15 anos ligados à formação, e estava no Âncora Praia na formação, estava no sub-17, e comecei a época no sub-17 e como adjunto do Brás nos séniores. Depois há a saída da equipa técnica dos séniores, do Brás, e eu continuei o meu projeto nos sub-17. Entretanto, as coisas não estavam a correr bem com a equipa sénior, e fui contactado pela direção para, no fundo, tomar conta da equipa nas 9 jornadas que faltavam para o final do campeonato. Portanto, eu acabei por nunca estar totalmente fora do clube, estava ligado à formação, e depois, de facto, nas últimas 9 jornadas tive que assumir, porque mantive o meu projeto no sub-17 que comecei e levei até ao fim, e tive que, no fundo, acumular a questão dos séniores nas últimas 9 jornadas. Em relação à questão que me colocaste, isto no futebol é assim mesmo, eu olho e nós vemos muita gente nesta altura, se pensarmos um pouco, muita gente com qualidade que não está a treinar. Olha, um deles está à minha frente, o Quitos. Já vamos falar. Portanto, há muita gente com qualidade que de facto olhas e diz assim, epá, de facto esta malta não está a trabalhar, porquê? Mas o que é certo é que acontece, no futebol é assim mesmo. Acho que o futebol, para nós treinadores, vive-se o momento. Ok, o meu momento na época anterior, as coisas acabaram bem e correram bem. O que é certo é que quando eu assumi o Âncora Praia, nas últimas 9 jornadas, nunca foi com nenhum projeto para a época seguinte. A mim foi-me proposto as 9 jornadas, tentar tirar o clube da situação que estava, que era uma situação muito complicada. Eu acho que, aliás, toda a gente dava o Âncora Praia como despromovido. Exatamente, pouca gente acreditava que era possível, não é? Eu acho que só naquele balneário que se acreditava. E eu recordo-me perfeitamente de quando lá entrei, e nós, treinadores, temos que ser sérios com os nossos jogadores. Acho que é importante olhar para eles e transmitires a tua seriedade, as tuas convicções, aquilo que acreditas.
E eu conhecia o grupo da primeira fase, tinha essa vantagem, do período em que estive lá como adjunto do Brás. E eu sempre acreditei desde o início da época, mesmo quando à saída da equipa técnica do Brás, que fomos nós, a equipa técnica, que quisemos sair na altura, mas eu sempre acreditei naquele grupo que tinha qualidade para conseguir dar a volta à questão. E foi o que lhes transmiti na primeira vez que entro como responsável. E eu penso que é de facto importante nós transmitirmos isso, transmitirmos as nossas ideias, transmitirmos a nossa seriedade, eles sentirem que nós estamos a falar, sabemos das dificuldades, mas eles também notaram que do meu lado havia confiança. É assim, eu acho que há momentos numa época de futebol, o fator técnico-tático é muito importante, como é óbvio, mas há momentos que dentro de um balneário faz falta mais alguma coisa. E eu acho que naquela altura, naquele balneário, fazia falta mais alguma coisa. Pronto, e as coisas aconteceram, correram bem. E conseguiu-se o objetivo na última jornada. Em relação à questão que colocaste de ter projetos para o futuro, não ter, isto no futebol sénior, o futebol sénior é um meio difícil, porque quem sobretudo está há muitos anos ligado à formação, por vezes tem alguma dificuldade em conquistar o seu espaço no futebol sénior, porque as coisas andam muito em torno daquele circuito. Círculo, exatamente. Circuito, pronto. Eu realmente, em termos de séniores, esta época, não tive nenhuma proposta de interesse. Em termos de formação tive, mas eu tenho como objetivo esta época, como eu já disse há pouco, foram 15 anos de formação, tenho como objetivo este ano não treinar, não assumir nenhuma equipa em termos de formação. Vou esperar possa aparecer algum projeto e depois, futuramente, logo se verá. Miguel Quitos, uma questão que também tem um bocadinho, eu diria que tem aqui algumas semelhanças, porque tu também entraste no Távora numa situação muito complicada. O Távora estava numa sequência de resultados negativos e é por isso que tu entras no Távora. Eu recordo-me que o teu primeiro jogo, se não estou enganado, é aqui em Viana. Exatamente. Vocês ganharam 4-3 4-3 num jogo muito emotivo, e depois somas uma série de vitórias, e o Távora andou a lutar quase até ao final e andou ali mesmo muito perto de conseguir lutar pela subida. Depois isso não foi possível. Rapidamente, como é que olhas para esse trajeto e para aquilo que foi o trabalho que fizeste em Távora? Em primeiro, Mário, agradecer o convite. É sempre um prazer e uma honra estar aqui na Rádio Geis, neste programa. Uma palavra também para o Mosquito. Espero que rapidamente encontre o projeto certo, que é como ele diz, há muitos treinadores que estão de fora, e depois irá surgir uma oportunidade e nós temos que nos amarrar a essas oportunidades quando elas surgem. Em relação à tua pergunta propriamente dita, Mário, de facto o meu primeiro jogo é aqui contra o Sport Clube Vianense. O Távora não estava na altura em quarto lugar, o objetivo era a subida. De facto, depois desta vitória vinha uma derrota em casa. Depois da vitória aqui em Viana tivemos 10, 11 jornadas sempre a vencer. Fizemos um trajeto extraordinário. Hoje eu percebo que falhámos nesse aspecto da subida. Não seríamos, na minha perspectiva e analisando no final da época, a melhor equipa, não éramos a equipa mais preparada, mas a verdade é que o conjunto de resultados que conseguimos fez com que toda a gente pensasse que a subida ia se tornar mais fácil. A verdade é que depois ali em 2 ou 3 jogos nós não estivemos muito bem. Estou-me a lembrar, principalmente no jogo na faixa, em que tivemos algum azar, e também em Campos não estivemos nada bem, e essas 2 derrotas nos tiraram um bocadinho da luta. E também tenho que valorizar porque, de facto, e disse no final da época, as melhores equipas acabaram por subir. Eu acho que o Caminha era a melhor equipa do campeonato, e o Faxense tinha uma estrutura muito forte. O Faxense, desde que o Amílcar pagou naquilo um bocadinho a sério, é uma equipa que já subiu, desceu e agora volta a subir. É uma equipa com uma estrutura muito forte e acabou por subir, e o Pisco também fez um excelente trabalho. Acho que foram as duas melhores equipas. Houve ali também o Binense, que o Kim fez um excelente trabalho. E depois o Távora, apesar de não puxar um bocadinho a brasa para a minha sardinha, eu acho que o Távora vai acabar por subir, que faz parte da história do Távora, este sobe e desce. Espero que se estabilize na primeira, porque eu acho que é o sítio,
é o sítio que o Tábua merece, até pelas pessoas, até pelo seu presidente, que às vezes é uma pessoa que é julgada mal, mas é uma pessoa que oferece todas as condições, tem uma personalidade muito forte. Eu não tive qualquer tipo de problema com ele, até antes pelo contrário. Depois da última jornada que nós ainda tínhamos possibilidade de subir em casa, nós perdemos com o Passo 1-0 que nos tirou. Não foi aquela derrota, foi a vitória do Faxense, que já aos 15 minutos já estavam a ganhar 3-0 e nós acabámos por perder esse jogo. E logo no final do jogo o presidente fez-me questão de que queria que eu ficasse, disse ao plantel que a minha continuidade estava assegurada, e eu já tinha outras ideias, já não passava na altura por ficar na próxima época no Tábor, mas é um clube que eu acho que realmente merece estar na primeira divisão. E eu acho que, e estava a dizer há bocado, puxar um bocadinho a brasa para a minha sardinha, eu acho que apesar disso nós fizemos feitos que se calhar dificilmente nos próximos anos ninguém irá conseguir. É evidente que a subida é o nosso principal objetivo, a verdade é que não a conseguimos. Mas o Tábor vai acabar por subir, como subiu o Faxense, como subiu o Caminho, as equipas sobem 2, 3, e este ano espero que subam 3 equipas da segunda divisão. Mas nós conseguimos um jogador com 56 golos. Sim, o Campinhos, que é um feito histórico. Exatamente. Eu acho que dificilmente alguém irá alcançar esses objetivos. Conseguimos também marcar 132 golos, que também não sei se será recorde, acredito que andará muito perto disso, e dificilmente uma equipa consegue fazer 132, e conseguimos, não digo isto com grande alegria, mas é um facto que vai ficar na história. Conseguimos a maior goleada do campeonato, foi 15-0. Tivemos aqui algumas coisas que dificilmente nos próximos anos na Distrital aqui, e eu conheço muito bem a nossa Distrital, muito dificilmente irão conseguir, qualquer equipa irá conseguir essas coisas. Agora, não conseguimos o objetivo, desejo que o Tábora consiga rapidamente, e acho que este ano, se calhar, está-se a preparar ainda melhor para a subida. Muito bem. Fizemos esta pequena introdução em relação aos nossos convidados, nossos comentadores, que vão nos acompanhar ao longo das próximas semanas, também para abordarmos um bocadinho aquilo que vai ser, o que vão ser as competições nacionais, mas sobretudo as provas distritais, que arrancam só em setembro. Ainda vamos falar disso um pouco mais à frente. Para já, olhando para o Campeonato de Portugal, arranca no próximo dia 10 de agosto. Campeonato de Portugal, na Série A, vai ter este ano, tal como ano passado, 3 equipas do distrito: o Sport Clovianense, os Limianos e o Desportivo de Monção, que ocupa a vaga do Atlético dos Arcos, que foi despromovido na temporada passada. Para já, ainda não há, digamos, totais indicações em relação àquilo que estas 3 equipas vão fazer para esta temporada 2025-2026. Do lado do Sport Clovianense, e sabe-se em relação às séries, não estão ainda definidas, mas basicamente aquilo que vai ser a Série A, onde vai competir o Vianense, terá as tais 14 equipas, sendo que desceram o Joano, o Pevidenho, o Xandinense, o Domiense e o Atlético dos Arcos, e o Vitória B e o Paredes foram para a Liga 3. O Rebordosa vai saltar para a Série B. Ficarão então o Bragança, o Brito, o Vianense, o Tirsense, o Vila Real e o Limianos. A juntar a essas equipas teremos o Vila Verdense, que saiu da Liga 3 para a Série A do Campeonato de Portugal. Depois teremos 4 equipas que vão ser promovidas: o Monção de Viana do Castelo, o Soluricense de Braga, o Chaves B de Vila Real e o Mirandela de Bragança. São as 4 equipas que descem, e essas equipas vão juntar-se 3 equipas da Madeira, o Machico e a Camacha, que transitam da Série B para a Série A em relação à temporada passada, e o Ribeira Brava, que foi o campeão da Associação da Madeira e que também sobe ao Campeonato de Portugal, e este ano as equipas da Madeira são integradas nesta Série A. Teoricamente, e olhando um bocadinho para este campeonato, o ano passado nós temos aqui 2 pesos pesados, que foi o Vitória e o Paredes, tal como há pouco reconhecia o técnico Pedro Lomba. Miguel, sem essas 2 equipas, teoricamente olhamos para um campeonato que será talvez mais equilibrado nesse aspecto. Sim, numa primeira análise eu acho que não vai ter estas 2 equipas tão fortes que acabaram por naturalmente. E já agora temos o Rebordosa, que foi o 4º e que também salta para a Série B. Para a Série B. Não parece-me um campeonato mais equilibrado, porque logo numa primeira análise achámos que essas 2 equipas eram as equipas com mais condições.
eu acho que este ano, assim à primeira vista, e também não temos ainda muita informação, não me parece que haver estas equipas mais fortes. Tem a tal situação das 3 equipas da Madeira, que já há 2 ou 3 anos, cria aqui algumas dificuldades de logística, de ter que jogar na Madeira. Eu acho que, e como disse há pouco, acho que é o ano que as 3 equipas de Viana vão ficar no Campeonato de Portugal. Tenho essa ideia, porque o Vianense e o Limianos têm essa obrigação. Eu não sei neste momento quais são as ambições do Vianense. Eu acho que o Limianos naturalmente vai querer estar na luta pela subida à Liga 3. O Vianense, pela sua história, pelo clube que é o maior clube do nosso distrito, também terá. Eu estou a falar aqui do Vianense por causa destas últimas... Mais do histórico? Sim, o que tem acontecido... Momento, sim, o momento do Vianense, neste momento, nós não sabemos muito bem quais são os objetivos, mas eu espero e acho que o Vianense, mesmo começando tarde, porque eu sei que neste momento eu não tenho o grupo completo. Sim, já vamos a falar um bocadinho mais em pormenor. Eu acho que naturalmente o Vianense e o Limianos são 2 equipas que vão lutar pela subida à Liga 3. E o Monção, até por uma conversa que eu tive no final da taça com o Paulo, com o treinador do Monção, pareceu-me que ele tinha muitas ambições neste campeonato. E eu acredito no trabalho do Paulo, acredito na gente de Monção, que acho que o problema do investimento acho que não é problema nesta fase, e com a qualidade do Paulo, com a estrutura, eu acho que o Monção também vai ficar nesta divisão. O que seria muito bom, porque depois eu puxo sempre um bocadinho a brasa para a sardinha para o nosso futebol distrital, teria mais uma equipa na segunda divisão a subir, o que seria bom. Mesquita, também uma olhadela geral para o campeonato, com esta premissa, digamos assim, de não termos estas equipas que, quando vêm da Série B, são sempre equipas competitivas. Olha, um pouco ao encontro daquilo que o Miguel Quitos disse, penso que o campeonato vai ser mais equilibrado. Há aí apenas a questão das equipas da Ilha da Madeira. Por vezes são equipas mais competitivas, porque terão outras fontes de receita, de rendimento, que as do continente por vezes têm dificuldade em ter. Mas por vezes acontece ao contrário, não é? Temos equipas que às vezes estão um pouco acima daquilo que é de esperar, mas também temos equipas que por vezes são menos competitivas. Penso que é importante, com o início do campeonato, começar a tirar essas conclusões. Quanto às outras equipas, vemos algumas equipas habituadas a este tipo de competição, o Vila Real, o Mirandela, são velhos conhecidos nossos. Penso que, de facto, um Limianos bem estruturado, um Vianense bem estruturado, tem condições para lutar pelos primeiros lugares. Quanto à equipa do Desportivo de Monção, penso que é uma Monção, em termos internos distritais, o ano passado foi sem dúvida a equipa que dominou o campeonato, era a equipa que estava melhor estruturada. E eu penso que, em função de alguma informação que vamos tendo, penso que é uma equipa que está a procurar também ter algum equilíbrio para este Campeonato de Portugal. Em função daquilo que poderão ser as outras equipas, penso que o Monção poderá também ser uma equipa a ficar no campeonato. Penso que é importante, de facto, depois saber quais a condição e quais a competitividade das equipas da Madeira, mas eu penso que um Monção bem estruturado, que é uma equipa que... Eu penso que é importante as equipas do Distrito de Viana do Castelo, sobretudo aquelas que saem da Distrital, é importante estabilizarem, porque acontece muito isto, o Atlético dos Arcos sobe e desce, o Monção sobe e desce, as equipas acabam por subir e descer e não conseguem a estabilidade no Campeonato de Portugal, exceção para o Vianense e para o Limianos, que têm conseguido esse estatuto. Mas é importante, de facto, que as equipas consigam subir e permanecer, até porque o facto de uma equipa que sobe da Distrital e fica no Campeonato de Portugal, isso no fundo acaba por valorizar também o Campeonato Distrital, é sinal que o Campeonato Distrital está mais competitivo, e é importante que o seja. E eu penso que o último Campeonato Distrital, pese embora o Monção tenha assumido desde cedo um favoritismo, penso que houve equipas mais competitivas, o campeonato foi mais equilibrado, e isso no fundo acaba por permitir que a equipa que suba depois consiga ter outro andamento, como se chama dizer, no Campeonato de Portugal. E eu espero, como disse o Miguel, eu espero que as 3 equipas consigam ficar. Espero que o Vianense e o Limianos, pela estrutura que têm, pela história, o Vianense
tinha as coisas estruturadas de uma forma, entretanto as coisas mudaram, mas eu penso que é uma equipa que tem condições para se tornar competitiva neste campeonato. O Limianos também, e o Desportivo de Monção no que toca à luta pela permanência. Olhando um bocadinho para as equipas, e importa fazer este ponto de situação, no caso do Vianense não tem havido muita informação, porque é um assunto que poderemos e vamos falar, obviamente, noutras emissões. Houve aqui uma alteração, digamos, havia um trabalho que estava a ser feito e, entretanto, a SAD deixou de exercer funções e entra uma nova equipa diretiva e, portanto, digamos que foi necessário começar quase do zero quando estava tudo preparado para arrancar no início do mês de julho, mas pelo aquilo que sabemos, o Vianense para já conseguiu renovar com o guarda-redes Peixoto, o Tiago Peixoto, fica também da época passada com o Gabi e com o Tiago Araújo, o lateral direito e o central. O Bruno Silva regressa depois de ter estado no Amora na segunda metade da época passada. Em termos de reforços e por aquilo que nós sabemos e por aquilo que vai sendo dito sem haver uma confirmação oficial, mas tem um central de experiente que é o Laércio, que esteve no Marco a temporada passada e depois de 2 ou 3 épocas ao serviço do Vila Verdense, portanto é um jogador experiente. O André Salvador, que ano passado estava no Limianos, também um jogador com alguma experiência já inclusive de segunda liga e portanto é alguém que tem 31 anos de idade, portanto pode trazer alguma experiência à equipa. Tem um miúdo que veio do Portimonense, o Ricardo Sousa, que estava no Sub-23, mas também trabalhava com o plantel sénior do Portimonense, e tem também o André Ramalho, que estava no Pavidem e que já estava contratado anteriormente e que vai continuar nesta fase, ou nesta nova, digamos, reformulação do clube ou da SAD, se assim quiserem, e também um ponta de lança que eu penso que é um avançado experiente, que é o Joel Silva, que estava o ano passado dividiu a época entre o Paredes e o Marco e que tinha estado no FAF na Liga 3 na época passada. Portanto temos já aqui um conjunto de jogadores, uns mais experientes, ou basicamente jogadores já com alguma experiência. Mesquita, o que é que te dizem estes nomes e sabendo que ainda faltará obviamente aqui muita gente para completar o plantel? Falta sem dúvida muita gente para acrescentar qualidade. Já agora também haverá aqui, penso que 2 ou 3 miúdos que virão dos Sub-23 do Gil Vicente, um deles é Pedro Pinto, que sei que vai fazer parte do plantel. Portanto, teremos aqui mais alguma juventude, haverá aqui uma mistura, uma mescla de juventude e de maior experiência, digamos. Sim, mas assim. Dentro de um plantel de 23, 24 jogadores, 22, é importante que haja essa mescla, é importante que haja sempre 3 ou 4 jogadores, pronto, que sejam mais jovens e que no fundo aprendam e também transmitam alguma irreverência. Agora é importante para um campeonato de Portugal, penso que o Vidense ir buscar mais alguma experiência, ir buscar mais elementos com qualidade, se realmente quiser ser competitivo na luta pelos primeiros lugares. Obviamente que, como se costuma dizer, o tempo agora, de certa forma, é inimigo, porque... Faltam 3 semanas praticamente para arrancar a época. Exatamente. E provavelmente muitas opções que poderiam ser do clube há um mês atrás, nesta altura já estarão comprometidos, os jogadores que poderiam ser importantes. Penso que aí o facto também do novo técnico e do conhecimento que ele possa ter da sua zona de ação, da zona do Porto, no Lessa, naquela zona, poderá ser importante em termos de prospecção, em termos de trazer-se jogadores que possam acrescentar qualidade ao plantel para que possa ser competitivo. Sim, não falamos do treinador porque é o Filipe Mesquita, que é um técnico que teve no Lessa. O Lessa que, embora não tendo conseguido subir à Liga 3, era uma estrutura muito profissional. Eu recordo que das equipas de Grande Portugal é talvez a única que faz estágios de pré-época, ainda estão agora no Luso a fazer estágio de pré-época, portanto é uma equipa, e segundo aquilo que sei, era um técnico habituado de facto a trabalhar quase num regime profissional, portanto mesmo num campeonato de Portugal já era alguém que vinha com essa experiência, e acredito eu e acreditamos nós que vai ter essa capacidade de trazer essa experiência também para o clube. Trazer a experiência para o clube, trazer esse nível de trabalho e possivelmente dentro da sua área de conhecimento trazer jogadores, até porque é importante que o faça, porque quando as pessoas têm rigor no trabalho que fazem, quando são exigentes consigo mesmo, acabam também por tentar trazer os melhores para fazer parte da sua equipa de trabalho. Portanto, eu penso que os próximos dias vão ser importantes para o Vianense. 3 semanas para o início do campeonato é um facto, mas é importante que o Vianense se estruture bem. Às vezes o facto de começar uma semana mais tarde ou 2, depois consegue-se recuperar ao longo do campeonato. Penso que não é isso o preocupante. Acho que o preocupante nesta altura é o Vianense
conseguir ir buscar jogadores importantes para cada setor, tem uma dificuldade, é que poderá haver opções que poderiam ser opção, que já não são opção porque já estão comprometidos. E Miguel, começando até pela questão do treinador do Filipe Mesquita, não conhecendo bem, digamos, conhecendo um pouco do percurso como jogador, como treinador, o facto de vir de uma estrutura que era muito profissional, que era o Lessa, isso pode também ser uma mais-valia para o Vianense. Evidentemente, mas eu acho que, e até não estou muito de acordo com o que o Mesquita está a dizer, no sentido que é possível recuperar daqui a estas duas semanas ou 3 semanas. A experiência me diz que quando não se começa as coisas bem preparadas, com um planeamento, as coisas têm alguma tendência para as coisas não correrem bem. E eu acho que o Vianense está neste momento a sofrer por causa destas situações da SAD, dos investidores. Tivemos ali há bocado o Pedro a falar sobre isso, que mediante cada época existe um investidor que sai e outro que entra, e isto já gera sempre alguma preocupação, e a planificação já não é exatamente a mesma coisa. E acho que o Vianense está a sofrer um bocadinho disto, que isto, apesar que, porque eu acho que sem o Paredes e sem o Guimarães B, olhando para este Campeonato de Portugal, para esta Série A, o Vianense, pela sua história, pela sua estrutura, pelo clube que é, teria que se assumir praticamente que se calhar com o candidato número 1 à subida. E é verdade, porque não é como já estivemos a falar, não há aqui equipas que nós achamos que estejam num nível muito alto. E acho que o Vianense, pela sua história, acho que tinha todas as condições para o fazer. Agora, apercebemos com estas alterações que têm surgido nos últimos tempos, nas últimas semanas, era um investidor, depois passou para outro, era um treinador, passou para outro, as coisas começam já muito atrasadas. Se o Vianense vai ter capacidade, porque o Mesquita, disseste muito bem, os melhores jogadores nesta fase já estão colocados, e se não estiverem, já o orçamento já vai para valores que eu não sei se é para isso que o Vianense se pretende. O orçamento depende daquilo que evidentemente, depende do investimento. Para investir. Evidentemente, se houver um investimento maior, se calhar ainda há capacidade para buscar excelentes jogadores. Não sei neste momento, o Mário já falou, a comunicação também posterior não tem sido muita do Sport Clube Vianense. Não sabemos, sei que vai haver agora uma sessão de esclarecimento. Segunda-feira há uma sessão de esclarecimento. Era importante também perceber, porque nós queríamos, eu pelo menos como treinador gostava de dizer que o Vianense era o candidato número 1 dos candidatos maiores para a subida à Liga 3. E é isso que nós todos desejamos, mas voltando ao meu início, acho que quando as coisas não são bem planeadas, as coisas poderão não correr muito bem. É a experiência que eu tenho, mas eu espero estar errado e que as pessoas tenham capacidade de rapidamente de acelerar essas contratações, os processos, porque neste momento não será só a falta de jogadores que estará a faltar neste momento ao Vianense. Se calhar há um conjunto de situações que ainda está muito atrasado, e eu espero que não prejudique, porque como nós dissemos aqui, faltam 3 semanas para começar a primeira jornada e as coisas podem complicar, e às vezes basta não começar bem o campeonato, porque eu estou-me a lembrar, só um pormenor, o Ancora, se calhar a época passada, ninguém diria das dificuldades que iria passar para a manutenção. Mas bastou começar mal o campeonato e as coisas não começam assim. O futebol tem muito disto. Rapidamente, e até porque o tempo vai escasseando, olhando rapidamente o Limianos, tem aqui uma forma de olhar para esta época diferente pelo aquilo que é possível saber. Praticamente renovou com toda a gente, perdeu o Vasco Costa, que deixou de jogar, uma palavra para o Vasco porque foi um excelente jogador e uma referência do Limianos. Mantém o Zé Pedro, foi buscar para já poucos reforços, Miguel Silva, que estava no Joane, julgo que o Joel Marques também vai ser jogador do Limianos, um jogador que esteve no Felgueiras e no Marco a temporada passada. É um Limianos estável nesta altura. Eu penso que é um Limianos talvez um pouco à imagem daquilo que foi a época passada, e isso possivelmente transportando para esta época vai-lhe permitir fazer uma. Mas agora o Samat também é um dos reforços que esteve no Vianense. Penso que será uma época, a correr mal, penso que será uma época tranquila para o Limianos. A correr bem, lá está, e em função do valor das outras equipas
poder-se-á ou não intrometer numa luta pelos lugares de cima. E como há pouco o Miguel Quitos referiu, o Vianense teria que ser uma referência neste campeonato, mas em função deste arrancar tardio, penso que vai ser o tal campeonato mais equilibrado, mais competitivo, e isto, sobretudo na luta pelos lugares de cima, penso que vai ser interessante tentar descortinar quais são as equipas que estão melhores, porque eu acho que vai haver um grande equilíbrio em função daquilo que vamos tendo nesta fase. Miguel, o Limianos, e tal como dizia há pouco ao Mesquita, tem aqui já uma estrutura muito sólida, alguns com 2, 3 anos, 4 de clube, portanto é importante também para depois fazer um trabalho tranquilo. Sim, em relação ao Limianos, há aqui dois ou três pontos. E mantém o treinador, já agora não falamos nessa eu acho que é uma mais-valia. Exatamente. Eu acho que esta série, em condições normais, o Vianense, pelo clube que é, pela estrutura que é, era um dos candidatos, se calhar para mim o candidato número 1 à subida, e o Limianos, que tem uma estrutura muito forte. Já há muitos anos, com o presidente, com o Jaime, tem uma estrutura muito forte. Mas o futebol tem destas coisas que nós não conseguimos controlar. Há 2 anos o Carvalhal, o Limianos, fez um excelente campeonato, e quando o ano passado, a época passada, toda a gente pensava que ia dar aquele saltinho para a luta, para a Liga 3, as coisas já andaram um bocadinho para trás. E com a mesma estrutura, com as mesmas condições, se calhar até melhor, as coisas, o futebol às vezes também não é 2 mais 2, era bom que fosse. Mas tudo leva a crer que, com a experiência destes 2 anos, um ano muito bom, um ano se calhar menos conseguido, eu acho que o Limianos também tem que se assumir, também tem todas as condições para se assumir para a subida. É a minha ideia. Mais do que a minha ideia, era uma coisa que eu gostava muito, que tanto o Vianense como o Limianos tivessem condições para subir à Liga 3. Eu acho, muito sinceramente, acho que tem. Já agora, muito rápido, também para cada um em relação ao Monção, porque o Monção, falámos há um bocadinho do trabalho que está a ser feito. A última vez que esteve no Campeonato de Portugal, uma das coisas que eu digamos, anotei foi que o Monção manteve uma estrutura muito grande que vinha da Distrital, e a equipa sentiu dificuldades na altura. Este ano parece-me que está, digamos, a mudar um bocadinho a agulha, ou seja, fica com pouca gente do ano passado e tenta reforçar-se com os jogadores mais experientes. Conseguiu, por exemplo, Ricardo Bolsas e Tiago Carvalho, que transitam do Vianense, já com alguns anos de Campeonato de Portugal. Portanto, há aqui uma aposta diferente do Monção. Sim, mantendo, neste caso, o Paulo Almeida. Pronto, fator importante, eu penso que nestas coisas manter um treinador é importante, até porque se mantém a ideia. Em relação a essa questão, isso vem um pouco ao encontro daquilo que eu falei anteriormente. O campeonato distrital tem que ser mais competitivo para que depois as equipas cheguem ao campeonato de Portugal e sejam competitivas. Sendo menos competitivo, há essa necessidade de ter esse tipo de política que o Monção está a ter este ano. Possivelmente com a outra subida aprendeu que manter a estrutura de um campeonato distrital não é suficiente para a competitividade de um campeonato de Portugal, e este ano acaba por mudar a política, procurando adquirir para as suas fileiras jogadores com experiência desse mesmo campeonato, porque eu penso que é importante. A experiência de um jogador que está habituado a competir a um nível distrital é uma, quando chega a um patamar acima as coisas são diferentes. Ter jogadores no seu plantel já habituados a esse tipo de competição acaba por transmitir também depois ao resto dos elementos do plantel outro tipo de experiência, outro tipo de maturidade. E eu penso que é isso que falta um pouco às equipas que acabam por subir. Falta-lhes alguma experiência, maturidade, conhecimento da prova, e é importante, de facto, não diria uma revolução no plantel, mas é importante uma injeção de vários elementos habituados a essa competição para que a equipa seja competitiva. Miguel, também rapidamente uma abordagem a esta equipa do Desportivo de Monção que vai regressar. Muito rapidamente. Tenho 2 pontos, que é a manutenção do treinador. Eu sei que eles perderam alguns jogadores que não contavam, mas acredito que com um investimento que eu sei que há neste momento no Monção, que eles consigam colmatar essas situações. Houve ali 2 ou 3 jogadores que eles realmente não contavam perder. Mas também sei que a preparação do Monção já vem, até porque a época foi muito longa e também parecia que não fez com que eles se preparassem melhor para essas saídas. Mas eu, voltando ao que disse no início, eu acho que acredito sinceramente que as 2 equipas, Vianense e Limianos,
possam lutar pelos primeiros lugares e o Monção consiga a manutenção, que é o que eu mais desejo. Hoje não temos tempo para mais, temos aqui o Pedro Lomba como convidado, não temos a ocasião de falar das provas distritais, mas vamos na próxima semana abordar um pouco mais, porque também já há muitas equipas que começam a trabalhar olhando para a nova temporada. Agradeço ao Manuel Mesquita, ao Miguel Quitos e nós ficamos por aqui. Voltamos então na próxima sexta-feira a partir das 21 horas para mais uma edição do Viana Cidade do Desporto. GCFM Desporto.